Fala, sétimo ano! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem, galerinha? Espero que esteja tudo bem com vocês, né? Nesse tempo de quarentena aí, de reclusão. Temos que fazer a nossa parte, né? Dentro desse cenário que a gente vive nos dias de hoje. Desde já, peço que Deus guarde e proteja você e a sua família e que você continue aí, fazendo a sua parte, tá? Para que nós não sejamos um propagador desse vírus e a gente ajuda muito ficando em casa. Lembrando, né, estamos de quarentena e é muito importante a gente manter o foco em algumas coisas. Dentro dessa videoaula, principalmente, tá? Então, assim, é muito importante a gente adotar alguns critérios agora, alguns métodos, né? Como, por exemplo, na hora do estudo, né, esquecer redes sociais, tá? Se você estiver perto da televisão, desligue ela, para que você foque aqui na nossa videoaula, tá? Estou muito feliz de mesmo à distância estar podendo compartilhar algo com vocês. Eu acho muito massa, eu já fiz alguns vídeos já com dicas de geografia, então eu estou realizando um sonho, né? Porque eu já falei aqui em casa, por mim eu gravava todas as minhas aulas e só passava eu falando. Porque às vezes eu falo da mesma coisa, né? Então eu acho que eu vou fazer isso, vou investir e vou fazer isso. Mas antes acho que eu vou fazer em homenagem às meninas ali um TikTok. Como é que faz o TikTok? Aqui, pá, faz aqui. Meninas, eu tô com saudade de vocês, tá? Até do TikTok de vocês eu tô com saudade, que eu tenho que pedir lá para parar durante a aula. Até isso na quarentena a gente tem saudade, olha só. Como é que pode, né? O que uma quarentena não faz? Mas assim, pessoal, brincadeiras à parte, que nós possamos aprender, né, também neste momento, tá? Aprender a dar valor às coisas, né, que a gente passa a dar quando é nos tirada. Coisas simples, como poder estar indo à escola, né? Às vezes a gente fala e o aluno ele não acredita no que a gente diz, né? Acha que a gente está querendo fazer uma chantagem emocional, acha que é só para chamar atenção, mas não é verdade. Coisa comum, como ir à escola, a gente tem que agradecer, porque a gente vê o quanto é importante quando é nos tirado por alguma questão, como é o caso desta pandemia que nós estamos vivendo agora, tá? Então fique ligado aí, depois mais tarde a gente vai ter a nossa sala de bate-papo para tirar algumas dúvidas sobre essa videoaula, viu? Então, certo, pessoal? Olha só, hoje a gente vai falar sobre o assunto que está no nosso capítulo número 2, tá? Do nosso livro, olha lá. A população, o espaço modificado. Ele vai da página 38 à página 60. Então você pode estar depois fazendo a leitura deste capítulo, tá? Revendo essa videoaula quantas vezes você precisar e fazendo as suas observações. Durante a aula você pode acompanhar a explicação pelo nosso livro também, certo? Vamos lá então. Pessoal, como o próprio título nos sugere, né, a gente vai falar sobre o homem e o meio onde vive. Lá no passado, quando a gente começou os nossos estudos, a primeira coisa que a gente aprendeu foi sobre isso, o espaço geográfico. Como nós, seres humanos, nos relacionamos com o nosso meio. Trabalhamos como fomos agraciados com tudo que Deus nos dá, trabalhamos princípios de mordomia, de soberania sobre nossas vidas. E essas relações, elas se dão de forma totalmente diferente, dependendo de vários critérios, como localização, objetivos, se é de moradia, se é objetivos econômicos. Aqui a gente tem alguns desses exemplos que vão estar sendo abordados logo no início ali na página 38 do nosso livro. Então o que nós temos aqui, pessoal? A gente tem uma paisagem natural, lembram-se? Conceito de paisagem natural, paisagem artificial, né? Tudo isso a gente estudou. Paisagem natural aqui, a floresta amazônica, ela é uma paisagem que não é modificada pelo homem, ela é uma paisagem que é constituída por elementos naturais e ela é muito importante dentro do nosso cotidiano.
Ela é importante para o equilíbrio da natureza, ela é importante para a biodiversidade do nosso planeta, ela é importante para as questões turísticas, né, se ela for conservada, ela é importante para estudos, tá? Então, elas têm várias atribuições e muito importante a sua significância. Depois a gente tem uma paisagem urbana, ou que nós chamamos de uma paisagem artificial, cultural, uma paisagem totalmente artificial, transformada, construída pelo homem, uma paisagem que vem atender às necessidades, seja ela de moradia, seja ela de comércio, tá? Com ruas largas, grandes avenidas, tá? Totalmente ao contrário. Uma paisagem industrial, tá? Ou seja, um lugar onde nós temos uma atividade industrial, né, voltada para um setor secundário da economia, uma paisagem que ela vai ser muito importante dentro das questões comerciais e econômicas. E por último, uma paisagem agrícola, que é uma plantação de feijão, tá? Que também é uma paisagem modificada, mas com elementos naturais, e que vai atender questões também comerciais e econômicas. Todas elas diferentes, percebam? Totalmente uma da outra diferente. Rios, árvores, aqui prédios, casas, carros, tá? Aqui indústrias, você pode ver, olha só a diferença de uma paisagem industrial para natural, né? A questão do ar aqui, muita poluição. Aqui a gente também tem uma paisagem que ela é artificial, mas ela é uma paisagem comercial. Apesar de elas serem totalmente diferentes, todas elas estão interligadas. Essa é a questão. A relação do homem, ela se dá desta forma, de uma forma que ela é singular, ou seja, própria de cada lugar, que vai atender às necessidades de cada lugar, mas totalmente interligadas, né? Como é o caso, por exemplo, de uma paisagem agrícola. Tudo que é produzido no campo vai chegar aonde? A nós, consumidores. Tudo que é produzido, às vezes ele é processado ou transformado em algum lugar. Paisagem industrial, vai chegar aonde? A nós, consumidores. A paisagem natural, ela vai ser importante para o equilíbrio da natureza, um equilíbrio climático, por exemplo. E esse equilíbrio climático é importante para uma plantação. Então, percebam que as relações, elas são individuais, mas elas estão totalmente ligadas umas às outras. Tá? No próximo slide, pessoal, o que nós teremos? Nós teremos aqui os sistemas de produção. O homem, tá? Então, aqui ó, na próxima página, a gente vai ter lá na página 46, a gente vai ter, pessoal, o sistema de produção. O sistema de produção, eles são a forma como as coisas elas são produzidas. Essas relações que a gente acabou de perceber, que eu acabei de falar, elas se dão através de várias maneiras. Então, a gente tem dois tipos de produção. A produção intensiva e a produção extensiva. Tá? Isso vale para a pecuária e vale também para a agricultura. Olha só, o nome já diz. O que é algo intenso, intensivo? É algo rápido. Nossa, como aquilo foi intenso, como aquela pessoa é intensa. Então é algo rápido, né? E aí o nome ele já vai dizer por si só como esse sistema se dá. Ele se dá de uma forma rápida. Aqui eu trouxe um exemplo. Sistema intensivo de gado leiteiro e o sistema extensivo. Agora o nome extenso, nossa, aquela aula foi extensa. Nossa, essa quarentena está muito extensa, né? Ou seja, é algo que dura bastante tempo, é algo longo. Então, o que vai diferenciar? A questão do tempo para a produção, tanto da pecuária quanto da agricultura. Se eu tenho uma pecuária rápida, é um sistema intensivo. Como que acontece o sistema intensivo? Através da mecanização
e utilização da tecnologia. Então vocês podem ver aqui, ó, gado leiteiro, gado confinado, né, comendo bastante ração, tá? Uma dieta bastante controlada. Para o quê? Para que eles produzam mais leite que eles possam e o mais rápido possível. Isso vai acontecer também no gado de corte, vai acontecer na suinocultura, na avicultura, tá? A produção de frango. Tudo que a gente tem uma produção rápida, ela vai estar ligada ao quê? A um confinamento desse animal, ele vai estar criado preso, com tudo muito regradinho, a sua alimentação, para o quê? Para que ele cresça, para que ele se produza mais rapidamente. Já o sistema extensivo, olha só, ele é solto. Ele é um sistema que ele não vai estar ligado à questão da rapidez da produção, né? Então, geralmente aqui a gente tem uma diferença também na questão de tipo de comércio. Geralmente o sistema intensivo, ele vai estar ligado ao quê? A grandes indústrias, a grandes marcas, que querem um abastecimento e um lucro mais rápido em cima da sua produção. Aqui, o sistema extensivo, ele vai estar ligado a pequenas propriedades, tá? Que não tem uma questão tão grande de abastecimento tão rápido para o consumidor. Então, aqui, o gado, assim como vai acontecer na agricultura também, a gente vai ter o quê? Um sistema mais solto de produção, não vai ter tanto esse controle dentro da dieta, o gado vai se alimentar do pasto, tá? Ele vai ter uma produção mais devagar, mais lenta, tá? Então, o sistema extensivo, ele não vai estar ligado à alta tecnologia, nem à condição de produção ou consumo de insumos agrícolas. No próximo slide, pessoal, o que nós temos? Os tipos de agricultura. Então, nós temos 4 tipos de agricultura. A familiar e subsistência. O nome, ele já é bem didático quanto a esse tipo de produção. Ela é feita em pequenas propriedades, geralmente familiares, com processo e instrumento de trabalho rudimentar, ou seja, a agricultura familiar é aquela feita por pequenas famílias, em pequenas propriedades, onde eles têm geralmente uma policultura, ou seja, o cultivo de vários tipos de plantação, de vários tipos de produto, que vai estar ligado a uma subsistência. O que isso significa? É para consumo próprio, principalmente, e uma venda, quem sabe, de um excedente, caso ocorra ou caso exista esse excedente. Os instrumentos de trabalho, eles vão ser os instrumentos mais antigos. O arado, a enxada, a pá, a foice, tá? Esses instrumentos que não estão ligados à tecnologia. Esse tipo de agricultura aqui vai ser também uma agricultura, né, extensiva, não vai ser uma agricultura onde eles vão conseguir rapidamente uma produção ligado à tecnologia, ligado a insumos agrícolas, né? A gente tinha antigamente uma necessidade de produção em países, por exemplo, tropicais, de gêneros tropicais. A relação de colonização se deu muito nisso. Os países europeus colonizadores procuraram os países tropicais, ou seja, próximo à linha do Equador, porque eles forneciam produtos que eles não tinham. Hoje você tem insumos, você tem produtos geneticamente modificados, você tem estufas, né, que pode ser utilizadas para produzir. Claro, vai dar uma encarecida no processo de produção, mas é bom a gente lembrar que já existe. Os últimos 3, pessoal, é a comercial, a plantation e o agronegócio. Esses 3 aqui, eles estão ligados por uma coisa: a alta produção e a tecnologia ligada. Então, se aqui a gente tem uma produção mínima, e quando eu digo mínima, é uma produção para consumo, ou seja, subsistência, e quem sabe uma venda posterior, caso haja,
né, essa sobra, aqui não. Aqui é negócio, aqui é comércio, aqui é para a venda, é em grande escala essa produção, com uma alta mecanização. A primeira delas, pessoal, agricultura comercial. Ela vai se utilizar de bastante tecnologia e ocupa grandes propriedades, assim como a plantation também, tá? Ela vai ter em grandes propriedades. A plantation, pessoal, ela foi introduzida pelos europeus a partir do século XV. Eles vinham para os países, como eu já falei, tropicais e produziam muito através da mão de obra escrava, tá? E esses grandes latifúndios é onde eles se enriqueciam. Então, tem como característica uma monocultura. Se aqui a familiar a gente tem uma policultura, na plantation a gente tem um produto só, produzido em larga escala, e ele vai ser também uma outra característica, a exploração local, né, daquele lugar. Ele ainda é muito utilizado em países da América Latina e países africanos. E por último, o agronegócio. O agronegócio, ele é o top do momento, né? Você já viu aquela propaganda, agro é vida, agro é pop, agro é tudo que aparece? Então, ele é o conjunto entre a agricultura e as indústrias, né? Ele se caracteriza por uma extensa cadeia produtiva, ele se caracteriza também pela utilização de maquinários, plantadeiras, colheitadeiras, tá? Insumos agrícolas, adubos, fertilizantes, pesticidas, né? Para controle de pragas. Vai ser dessas três últimas aqui tipos, né? De agricultura. A agricultura comercial, ela pode ser destinada para um comércio exterior e interior. Já a plantation e o agronegócio geralmente estão voltadas ao abastecimento externo, ou seja, a exportação dos produtos produzidos. Por quê? Porque são negócios altamente lucrativos, né? Busca-se um lucro muito grande e sabemos que esse lucro ele vai se dar vendendo, né, os produtos. Por exemplo, no Brasil, a soja, por exemplo, já é um grande agronegócio. O café foi por muito tempo, tá, um produto agrícola, carro-chefe da nossa economia. Hoje a laranja também é outro produto de grande exportação e que gera muito dinheiro dentro da nossa economia. Tá? Esses são os nossos tipos de agricultura. No próximo slide, pessoal, nós temos a questão do extrativismo. O extrativismo, ele vai ter o que, pessoal? Ele vai ter três tipos: o extrativismo vegetal, o extrativismo mineral e o animal. O extrativismo, ele é o que? É você retirar da natureza, todo tipo de retirada da natureza, né? Através da exploração. Então, aqui na página, já no finalzinho do nosso página 58 a gente tem, tá? Você pode acompanhar essa última parte a partir da página 58. Extrativismo vegetal, ele está ligado às questões da natureza, como por exemplo a celulose, tá? Como um chá, uma erva, tá? A borracha, o látex, tá? A matéria principal. O homem há muito tempo pratica esse extrativismo, tá? Ele é muito importante para a existência humana, porque muitos derivados, né, muitas coisas que a gente usa vêm do derivado do extrativismo vegetal. O extrativismo mineral são os minérios que nós encontramos: ouro, ferro, manganês, bauxita, o petróleo, e aí ele está ligado muito ao setor secundário da economia, ou seja, o setor de indústria, onde se precisa-se bastante desses minerais, porque eles fazem parte de uma cadeia produtiva muito grande, como é o caso do plástico, por exemplo, né, que é retirado através do petróleo. E o extrativismo animal. O extrativismo animal, ele é todo tipo de, como é que eu posso dizer,
todo tipo de criação que a gente faz, por exemplo, tá? Ou a própria pesca, né? O peixe, você tem o extrativismo animal, que muitas pessoas podem ser associadas só à questão da pecuária, mas ele também é considerado uma atividade extrativa, tá? Essas relações, pessoal, elas se dão de forma, todas elas interligadas. Por isso que é muito importante as questões dentro dessas concepções de paisagem. Se a gente voltar lá no primeiro slide, tá? A gente vai ter o que? A gente vai ter as nossas imagens estando interligadas, tá? É só a gente voltar lá no primeiro slide, onde a gente vai ter as imagens totalmente interligadas. Dá uma olhada aqui comigo. Olha só, as imagens aqui, o que que nós temos? Nós temos todos esses sistemas que a gente acabou de falar, todo tipo de pecuária, agricultura, setor extrativista, relacionados a esses tipos de imagem. Essas relações, elas estão muito próximas. E cabe ao ser humano ver como é que vai se dar esse tipo de relação. A gente já teve uma exploração muito grande dos nossos recursos. Hoje, cuida-se cada vez mais para que essa exploração seja feita de uma forma mais consciente, uma exploração sustentável, né? Que é o que a gente chama do desenvolvimento sustentável. E assim a gente vai ter um melhor aproveitamento através disso, tá? Essas relações, elas são relações econômicas e a gente vê, por exemplo, hoje dentro dessa questão que a gente vive. A gente pode utilizar como exemplo, né? A gente tem uma cadeia produtiva onde, por exemplo, se eu não tenho a matéria-prima, que eu dependo de outro país, e como hoje a gente está com as indústrias, né, paradas no mundo inteiro, eu não tenho como produzir. Então, digamos que essa pandemia não chegasse no Brasil, mas ela acontecesse em outros países, ou não chegasse em Santa Catarina, mas acontecesse em outros estados, de nada adiantaria dentro de uma questão econômica e de relação entre os espaços, porque eles estão todos interligados. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham esclarecido, tá? Vocês vão ler agora este capítulo. Mais tarde a gente tem a nossa sala de bate-papo, onde a gente vai tirar algumas dúvidas sobre este assunto e depois vocês irão fazer as nossas atividades que nós vamos passar ali no Classroom, certo? Que todos fiquem bem, que Deus abençoe todos vocês e lembre-se, estamos de quarentena, não estamos de férias, continue fazendo a sua parte. Beijão, galera. Tchau, tchau.